Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 18 do mês de Shevat, do ano 5782. Já estamos aí com 136 dias do nosso calendário judaico. E nós estamos aqui em À Tarde com a Torá, onde trazemos a nossa paraxá semanal e as leituras diárias para a nossa reflexão, o estudo, o aprendizado acerca realmente da Torá, da sua vontade e dos seus mandamentos para as nossas vidas. E hoje nós estamos aí com a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, iniciando então a nossa reflexão no dia de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele assim nos fala sobre muros de tijolos. Então ele diz assim: não leve o mundo e as suas trevas muito a sério. Ele não é tão real quanto aparenta. É apenas uma criação e está sendo recriado a partir do nada absoluto a cada momento. A única coisa real que há nele é o propósito de sua existência, que você o purifique. Ok? Então, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o que ele nos fala aqui é que o mundo e as suas trevas que estão aí, para não levarmos muito a sério, porque na realidade ele não existe, ele não é real. Por que não é real? Porque não permanece para sempre. Real é aquilo que permanece para sempre. E por isso, Deus, o nosso Deus, é real, porque ele existe de eternidade a eternidade. E ele nos fala que esse mundo que nós estamos aí, ele está sendo recriado a cada momento a partir do nada. Então, por isso, quando nós acordamos pela manhã, para nós entendermos, né? Isso significa que nós estamos aí de fato, estamos dentro da recriação do nada do universo. Então, por isso, a coisa real que há nele, no mundo e as suas trevas, é o propósito de sua existência. E qual é esse propósito da sua existência? Diz então o nosso Rebbe, que você, né, o purifique. Então, o mundo e as suas trevas é para serem purificados. E que tem essa missão? O ser humano, você. Então, portanto, que você venha purificar este mundo e as suas trevas. Ok? Por isso, em outra lição, o Rebbe diz, né? Pegue a luz que há em ti e faça com que a escuridão brilhe. Ok? Hoje nós estamos no nosso quinto dia da semana, é o quinto dia do Shabat, e portanto nós estamos na nossa quinta leitura, a nossa quinta aliá, da nossa paraxá semanal Itrô. A nossa paraxá semanal Itrô, hoje a quinta porção, né, a quinta leitura, ela está no capítulo 19 de Êxodo, a partir do verso 7, até o verso 19. Nós estamos aqui em que o povo está já no Monte Sinai, diante do Monte Sinai, e eles estão se preparando para a outorga da Torá, para receber a outorga da Torá, para receber a Torá. Então, Moshe, ele vai primeiramente, né, ao monte, e depois ele retorna e vem conversar com o povo, né? Então, Moshe, ele convoca os anciãos, convoca o povo para falar para ele as coisas que Deus lhe tinha ordenado. Então, nesse propósito aí, é que nós vamos ver hoje a nossa quinta leitura. Então, a nossa quinta leitura a partir do capítulo 19, verso 7 de Êxodo, até o verso 19, nos fala assim: todo o povo respondeu como um só e disse: tudo que Deus falou, nós faremos.
No terceiro dia, Moshe subiu novamente a montanha e trouxe a resposta do povo a Deus. Deus disse a Moshe: eu virei abaixo e a você numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça quando eu falar com você. Eles então aceitarão também que eles também acreditarão em você e nos profetas que lhe seguirem para sempre. Moshe voltou ao povo para dizer-lhes as palavras de Deus. No quarto dia, ele subiu novamente e contou a Deus a resposta do povo, que eles não queriam ouvir somente Deus falando com Moshe, mas eles queriam ouvir de Deus diretamente. Então, Deus disse a Moshe: se eles querem me ouvir diretamente, então vá ao povo e o prepare hoje e amanhã, que eles lavem suas vestes. Eles deverão estar prontos para o terceiro dia, tendo se separado de suas esposas, pois no terceiro dia de hoje no sexto dia do mês. Deus descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça um limite para o povo em torno da montanha que anuncia. Tenham cuidado e não subam a montanha ou toquem sua borda. Quem quer que toque a montanha morrerá. Não toquem a mão nela, pois será apedrejado ou atirado. Nem homem nem animal serão permitidos viver. Quando soar o chofar com um toque prolongado, a presença de Deus partirá, e então ser-lhes-ão permitido subir a montanha. Moshe desceu da montanha diretamente ao povo, ele os preparou e eles lavaram suas vestes, e disse ao povo: guardem-se e aprontem-se por 3 dias, alternativamente, para o terceiro dia, não se aproxime de sua mulher. No terceiro dia, quando estava amanhecendo, antes de o povo chegar, ocorreram trovões e relâmpagos com uma nuvem pesada na montanha e um toque de chofar extremamente forte. Todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Moshe conduziu o povo do acampamento em direção à divina presença que se aproximou deles. Eles permaneceram ao pé da montanha. O Monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subia como a fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia violentamente. O som do chofar propagava-se e intensificava gradativamente. Já que Deus falou somente os primeiros 2 mandamentos e Moshe disse o resto, o seguinte método foi usado. Moshe falava e para que ele pudesse ser escutado, Deus replicava, ampliando a voz de Moshe. Aqui nós completamos então a leitura da nossa quinta aliá, ok? Vamos aqui a alguns comentários para nós podermos compreender, né, de forma mais clara a nossa leitura de hoje, ok? Baruch Hashem, a Malu, lá do Distrito Federal, Brasília, o Luiz Ribeiro, lá de Itaquera, Grande São Paulo, o Edson e a sua esposa Gisele, lá de Paranavaí, Paraná. Também temos aí, né, a Cris Rocha e família, lá de Embu das Artes, São Paulo. O Lodigero Parolim Risalite, Três Pontas, Minas Gerais. O Robson Lima, aqui de Macatuba, nossa região de Bauru, São Paulo. A Leocádia Pereira, lá de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná. A Elci Reginato, ou Reginato, né, de Porto Seguro, Bahia. A Raquel Araújo, Mar Grande, Bahia. O Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Alexandre Félix. A Elizabeth Farias e Vânia Ivonete, de Recife, né? Pernambuco. A Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro.
o Gabriel Bueno, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, o Márcio Mafra, de Poços de Caldas, Minas Gerais, bem como o Matheus, o Mate Oil Gold, Ben Noah, também lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Nair Pereira V. Devoto, Suzano, Grande São Paulo. A Maria Isabel Gouveia, interior de São Paulo, Lucélia. William Jesuíno Batista, Juiz de Fora, Minas Gerais. Simone Cremonese Ferreira, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Elda Raia Monalisa Carvalho, a Josi Sampaio, Rio de Janeiro. O Lorival Israel, Belém, Pará. O Marcelo Guerreira, São José do Rio Preto, São Paulo. Valdir de Souza, Itajaí, Santa Catarina. E o Márcio Faço, também de Poços de Caldas, Minas Gerais. Baruch Hashem, né? Então, o nosso shalom a estes amados aí, ok? E em nome deles, né? Todos aqueles que terão contato com a tarde com a Torá, o nosso shalom a cada um, ok? Então nós temos aí a nossa quinta leitura, e nós iniciamos essa quinta leitura exatamente com o todo o povo respondeu com uma só voz e disse, tudo que Deus falou nós faremos, né? Então aqui nós temos a expressão no hebraico, nasce, faremos, né? Então, antes de qualquer questionamento, o povo israelita respondeu prontamente a Deus através de Moshe. Nasce, faremos, ponto. Então, a Torá seja entregue a nós, e o que está nela nós faremos, nasce. Então, o povo israelita se prontificou. Quando nós lemos aí que, de fato, né, o povo israelita respondeu como um só, que é o verso 8 do capítulo 19 de Êxodo, todo o povo respondeu como um só e disse, nasce, faremos tudo o que Deus falar. Então, nesse aspecto aqui, a nação israelita, como um só, como um todo, por isso fala como um só. Então, numa única voz, o povo israelita respondeu a Deus através de Moshe, nasce, faremos tudo o que Deus disser. Ah, mas espera aí, tem uns negócios aqui, nasce, mas vocês não vão perguntar nada? Nasce. Vocês não vão questionar? Nasce, faremos. Não tem mas, nem porém, contudo, etc e tal. Nascer, faremos. Por quê? Porque ele é Deus. E a sua vontade é Kadosh, é santa. Então, de fato, o que Deus ele tem para o povo israelita e para as nações é aquilo que está ao nosso alcance para fazermos. Por isso, nascer, faremos. Ah, mas não tem A, nem B, nem C. Nasce, faremos. Então, de fato, aqui, primeiramente se destaca o povo israelita voluntário, como uma só voz, como um só organismo, um só povo, um só corpo, responderam em uníssono. Nasce, ponto. Ninguém questionou nada, Moshe não perguntou nada. A resposta uníssona do povo israelita foi algo ensurdecedor. Foi realmente algo fantástico. Numa só voz, entre 3 e 5 milhões de israelitas, diante do Monte Sinai, disseram, nasce. E isso ecoou além
dos céus. Foi até o trono de Deus. Numa só voz, nascer, faremos. E a reflexão que nós temos aqui, diante dessa resposta do povo israelita para Deus através de Moshe, nascer, faremos, vem refletir para nós que nós não podemos esquecer, só Ele é Deus e nós somos criaturas. Só Ele é Pai, Pai Celestial, Pai das misericórdias, tudo de bom de Pai Ele é. Então significa que Ele não pede, Ele não exige dos seus filhos algo que seja impossível de ser feito. Então, para os judeus, 613 mandamentos. Para as nações, os não-judeus, os menor, 7 leis universais. Tudo ao alcance do judeu e do não-judeu, que pode ser feito, pode se fazer, pode se obedecer, sem ter um jugo nas costas, sem ter um peso na nuca, fazendo com que você seja um escravo. Quando Deus disse ao povo israelita que o libertaria do Egito e o conduziria como um povo livre ao deserto, e no deserto vocês servirão a mim, e através do deserto, desse serviço, vocês chegarão à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então Deus estava realmente dizendo, o que será pedido de vocês não é nada impossível, está ao alcance de cada um. Mas tem mandamento A, tem mandamento B, tem não sei o que, tem não sei o que lá. São os homens que complicam a situação. São as pessoas que vivem arrumando muletas, cadeiras de roda, cadeiras de banho de roda, ficam arrumando cada vez mais desculpas e sempre procurando, entre aspas, justificar-se. Por que não fez? Por que não obedeceu tal mandamento? Por que não fez a vontade de Deus assim, assado? Então, dentro dessa ideia aí, o que seria aí realmente de nós refletirmos? O que Deus pede de nós é aquilo que Ele confiou a nós como missão. Ele, como Senhor dos Exércitos, como é muito citado, né? Ele, como de fato, né, o general, comandante dos exércitos, né? Então, ele não dá ordens em que é impossível de serem executadas. Quando nós refletimos, nascer, faremos, a resposta primária numa só voz do povo israelita para Deus, a reflexão que traz para nós é que nós precisamos ter esse entusiasmo, esse bom ânimo em de fazermos a vontade de Deus. Então esse ânimo, essa disposição em fazer a vontade de Deus, ela está antes do próprio conhecimento. Ou seja, a resposta do povo israelita para Deus é nesse sentido. Seja o que for, nós faremos. Seja o que for que o Senhor pede, nós obedeceremos. Nesse aspecto aí, né, os nossos mestres trazem para nós essa reflexão, para que nós realmente não fiquemos aí, né, em cima do muro, não venhamos ficar aí encostado na parede esperando o mundo terminar, né, em barranco, para você não ter nem que se mexer, né, que é a comodidade. Significa que você não precisa ficar aí apoiado em muletas, né, e nem ser folgado, querer ficar em cima de cadeira de rodas, né.
nascer, faremos. Estamos dispostos a fazer a tua vontade, Pai. Simples assim. Então, qualquer desculpa é meramente, realmente um subterfúgio que as pessoas usam para simplesmente dizer de forma disfarçada, né? Disfarçada, dizer a Deus, ó Deus, eu não vou fazer a tua vontade e pronto, acabou. O Senhor não manda em mim. Eu sou dono do meu tupete. Eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono do meu queixo duro. Eu faço o que eu quero. Essa é a forma subliminar das pessoas estarem respondendo a Deus. Então, que a nossa resposta seja, nasce, faremos. Este é, de fato, a importância que nós precisamos ter concernente à palavra divina. Os nossos mestres trazem para nós ainda sobre a primeira palavra de aceitação da Torá, que o povo israelita disse, nasce, que nós faremos, né? Então aqui mostra uma questão de unidade espiritual. Então, nesse aspecto aqui, o povo israelita estava numa unidade completa. Tinha um único objetivo, um único alvo, uma única resposta à vontade de Deus. Nasce, faremos. Então, a unidade completa, no sentido de fazer a vontade de Deus, assim como o povo israelita, né, que houve uma unanimidade, porque houve uma única resposta em uma só voz. Então, houve uma unanimidade. E nessa unanimidade, com esta total unidade, significa que sobre servir a Deus não tem ponto e vírgula. Nasce, faremos, ponto final. Não tem ponto e vírgula e vir aí, mas, porém, contudo, que não sei que lá, mimimi daqui, mimimi dali, e não é bem assim, não é bem assado. Negativo. Nasce, faremos. Unidade no objetivo, unanimidade na resposta a Deus. Então, nós, Benei Noa, nós precisamos estar focados nessa realidade. Então, nascer, nós faremos. Então, o fato de que isso foi enunciado em um momento de maior elevação espiritual, faz tudo isso mais significativo. É uma instrução clara para cada um e todos nós. A mensagem nos diz para que não nos deixemos ser levados somente pelo entusiasmo, mas imediatamente traduzir este entusiasmo esse sentimento de entusiasmo, bom ânimo, né? Trazer imediatamente, traduzir imediatamente, ou transformar imediatamente em ação. Não ficando apenas em palavras, não ficando apenas em pensamentos, mas transportando, transformando esse sentimento, esse bom sentido, o entusiasmo em ação. Nasce, faremos. Então, esse precisa ser, de fato, o nosso objetivo dentro desse aspecto. Nasce. Não vamos ficar arrumando desculpas. Ah, porque a pandemia está forte. Nasce. Ah, porque tem um monte de gente internado. Nasce. Ah, porque como que eu vou sair de casa? Nasce. Faremos. O teu Deus não é um Deus de papel. É real. Havaiá. Você precisa cumprir a missão que Deus te deu. Você paralisado, anestesiado, trancafiado debaixo de 7 chaves na sua casa, no seu cubículo, você não tem como cumprir a vontade divina. E o sistema ganha de você. Então, por isso, a palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel no início desta live
Foi exatamente para que não venhamos ficar focados no mundo e as trevas, porque eles não são reais. Por que eles não são reais? Porque eles não são eternos. O mundo nesta configuração atual e as trevas que estão com o mundo nessa configuração atual não são reais. Por quê? Porque não permanecem para sempre. Por que Deus é real? Porque Ele é infinito. Ele é antes, durante e depois de todas as coisas. Ele permanece como o grande eu sou. Ponto. Então o mundo com as suas trevas tem um propósito. E esse propósito está dentro de nascer. Faremos. Ou seja, para sermos luz para as nações, como Benenoa, nós precisamos nascer. Faremos o quê? Vamos levar aos nossos amados irmãos não judeus o conhecimento, o entendimento, a sabedoria da unidade e da unicidade do nosso Deus. Vamos levar o conhecimento das 7 leis universais. Vamos levar o conhecimento das preces diárias, o significado da Techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Vamos levar o conhecimento das pessoas a tzedakah, atos de caridade, bondade, atos de justiça, ofertas e dízimos, etc. e tal. Vamos levar às pessoas o conhecimento do estudo da Torá, à luz do estudo da Torá, e nós precisamos usar todos os meios possíveis para levar aos mais recantos dos 4 ventos do nosso mundo, leste, oeste, norte e sul, este conhecimento, esta verdade. O mundo, nesta configuração atual, as trevas, junto com o mundo, nestas configurações atuais, não são reais. Diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, eles continuam sendo recriados a partir do zero absoluto. Com qual finalidade? Para que você transforme esse mundo para ser a casa, a moradia de Deus. Então, nesta configuração, o mundo sendo transformado como uma casa de Deus, a moradia de Deus, então este mundo, nessa nova configuração aqui, ele passará realmente a eternidade. Por isso que o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, será real. Porque essa configuração, ela vai permanecer por toda a eternidade. O mundo e as trevas nessa configuração atual têm o seu ponto final já estabelecido. E nós temos a nossa missão para ajudar esse ponto final. Certo? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala também sobre esta aliá, com referência à questão do poder do entusiasmo, dizendo que o fato de que a montanha estava coberta de fumaça indicava que a entrega da Torá possibilitou ao mundo físico ser afetado pela espiritualidade. Então, quando realmente amanheceu este dia que nós acabamos de ler aqui, em que o mundo está, aliás, o Monte Sinai estava envolvido em fumaças e o povo foi despertado por um grande trovão, o estralar de raios que fez estremecer toda a terra, que fez estremecer todo o povo israelita, mais a mistura de povos que estava com eles. Então, a partir desse momento, aqui Deus estava realmente possibilitando o fato de o mundo físico receber algo tão sublime e tão santo que é a Torá. Na sequência, o nosso Rebbe ainda diz que isso nos ensina que a chave para
transformar todos os aspectos da vida em geral, né? O espaço, o tempo, né? A consciência do ser humano, é garantir que todos os aspectos divinos de nossa vida estejam imbuídos com o fogo, ou seja, com o calor do entusiasmo por Deus e pela sua Torá. Então esse entusiasmo, ele precisa ser como um fogo, uma chama viva em nós. Que esse entusiasmo esteja constantemente neste fogo, no bom sentido, para que não se apague, de fato, o nosso entusiasmo para com Deus e a sua Torá. Para que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, né? Então, nesse sentido, né, a nossa Aliá traz para nós hoje, com referência a este sentido. A Parashá Yitro, ela traz para nós, né, na sua dimensão, né, de toda a Parashá, segundo os nossos sábios falam, um legado para a humanidade. E então, dessa forma, nos fala que os primeiros mandamentos ecoados no monte, e nós vimos aqui, né, já no finalzinho, né, da nossa aliá de hoje, lá no verso 19, quando nos fala, né, sobre o toque, né, da trombeta do chifre de carneiro, quer dizer, o shofar, né, o soar do shofar, né, fez com que realmente o povo tinha pedido anteriormente que eles não queriam apenas sentir, ver, né, Deus falando com Moshe, né, de que forma que eles veriam e ouviriam Deus falando com Moshe. Seria exatamente através dos trovões, dos relâmpagos, a nuvem da glória de Deus ali em torno do monte, né, o estremecer da terra, das próprias pessoas. Então essa era a forma, né, ou as formas que o povo saberia que Deus estaria falando com Moshe. Mas aí o povo, né, disse, nós não queremos apenas ver Deus falando contigo dessa forma, nós também queremos ouvir a voz de Deus como você ouve. Então, de acordo com isso, então, os 2 primeiros mandamentos, eles foram, Deus disse ao povo israelita diretamente como ele falou com Moshe. Então a voz de Deus ecoou por todo o acampamento israelita. Ou seja, cerca de 5 milhões de israelitas puderam ouvir a voz de Deus trazendo os 2 primeiros mandamentos. De acordo com isso, os nossos sábios trazem para nós, né, de acordo com o Talmud e a Mishnah, os nossos sábios falam que Deus atendeu realmente o pedido do povo. Eles queriam ouvir a voz de Deus como Moshe ouvia. Então, quando soou o primeiro mandamento, a voz de Deus, ela ecoou sobre todo o acampamento. Segundo os nossos sábios, falam que o impacto da voz de Deus para com o povo israelita, ela foi tão poderosa que o povo foi jogado em torno de 10 quilômetros para trás de onde eles estavam. Tamanho o impacto da voz de Deus para com o povo. Ainda de acordo com os nossos sábios, dentro dessa questão da Mishnah e do Talmud, eles relatam para nós também que quando a voz de Deus ecoou no primeiro mandamento, e isso aconteceu, eles foram arremessados em torno de 10 quilômetros para trás de onde eles estavam. Nesse mesmo momento, a voz de Deus passou por todo o ser deles e eles morreram. Os 5 milhões de judeus morreram. E aí, nesse momento, a Torá disse para Deus que era um momento tão alegre, tão festivo, e que não seria oportuno com que o povo morresse. Então, Deus fez com que eles ressuscitassem. E, ao mesmo tempo, enviou legiões de anjos
para poder trazê-los de volta diante do monte. Quando soou o segundo mandamento, a voz de Deus falando com o povo, tudo isso aconteceu de novo, pela segunda vez. Quando os anjos fazem com que eles retornem de frente ao monte, então o povo todo, numa só voz, de forma unânime, eles clamam a Moshe: Moshe, que Deus não fale conosco, mas que você venha falar conosco. Nós vamos ver essa expressão na Aliá de amanhã. Mas para completarmos, né, esta explicação. Então foi a partir do terceiro mandamento que Deus não falou diretamente com o povo, mas foi Moshe que falou os outros 8 mandamentos para o povo, e Moshe permaneceu na presença divina, né? Então, de fato, é algo espetacular, maravilhoso, realmente, os ensinamentos da Torá nesse sentido. Então, amados, a mensagem que precisa ficar para nós aqui, né, dentro dessas questões todas aqui, sem sombra de dúvidas, né, fica aí registrado o legado para a humanidade, né? Nós precisamos realmente cumprir a nossa missão, que a nossa missão é transformar esse mundo para ser o lar, a moradia de Deus. Para que realmente o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, nós possamos adentrar realmente dessa forma, com esse nascer, faremos esse grande entusiasmo em servir a Deus. Por isso, não perca o teu entusiasmo em servir a Deus. Ah, mas as adversidades são grandes. Não. Ah, mas a pandemia é terrível. Não. Ah, tem muita gente doente. Não. Tem muita gente morrendo. Não. Nenhuma explicação que você der é justificado. Nascer, faremos, significa que, independente de qualquer questão, nascer, faremos a vontade divina. Cumpriremos com a sua vontade. Executaremos as 7 leis universais e vamos levar em frente realmente esta sabedoria, este conhecimento, esse entendimento. O mundo e as suas trevas, que estão correlacionadas com todas estas coisas aí, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, não são reais, são recriadas a cada momento, a cada dia. Você é real. Por que você é real? Porque você foi formado à imagem e semelhança de Deus, que é real e infinito. E você é real. E você se torna infinito quando você está conectado com Deus. Então, o que é o mundo e as suas trevas? Nada. Nasce, faremos. Aonde você vai, a luz vai contigo. Deus está contigo. Você dá um passo à frente. Isso significa que você conquistou um passo de escuridão para brilhar. Se você dá 2 passos, são 2 passos que você deu e conquistou 2 passos da escuridão para fazê-la brilhar. À medida que você vai andando, você vai conquistando espaços. E em cada passo, cada espaço que você vai conquistando, significa que são espaços em que a escuridão deixa realmente o seu efeito negativo para trás e torna-se um efeito positivo, brilha. E você vai conquistando a cada passo espaços para a luz divina brilhar. E diante da luz divina, o que é mal, negativo, não permanece. Então, por isso, seja forte, seja luz, seja real e infinito.
depende da sua decisão. Até amanhã. Shalom, shalom.